A importância da repetição na homeopatia. Meu nome é Davidson Tavares, sou médico homeopata e alergologista. E vou falar para vocês um pouco sobre a necessidade da repetição. Vocês devem ter imaginado corretamente, é isso mesmo, sobre o medicamento homeopático. Por que a gente precisa repetir a medicação homeopática? Lembrando que eu venho falando nos outros vídeos sobre o medicamento homeopático, como é que ele é pensado para o paciente, para cada pessoa, individualmente. Todas as pessoas têm um modo de encarar e reagir diante das situações de uma forma única. Isso tanto fisicamente como mentalmente, não é verdade? Seja emocionalmente, fisicamente. Então, cada organismo responde diante de uma mesma situação, por exemplo, dentro de uma alimentação. Existem pessoas que não toleram leite, são intolerantes à lactose, ao açúcar do leite, não digerem bem, ou conseguem ingerir o leite, mas têm um certo desconforto depois de ingerir. E isso para tantas outras situações, alimentos, pessoas que têm um quadro de constipação, seja as fezes mais endurecidas, que têm uma dificuldade de eliminar. Algumas têm essa dificuldade, fazem muito esforço, mas as fezes não são secas. Outras não têm desejo nem de evacuar, não têm esse desejo de eliminar. Enfim, eu venho falando em outros vídeos sobre essas questões que são avaliadas numa consulta homeopática, para que possam ser definidos medicamentos, tanto os sistêmicos, que a gente chama que atua no organismo como um todo, como aqueles circunstanciais, equalizadores. Não sei se vocês já ouviram essas palavras, mas eu falei já em alguns outros vídeos. Nesse aqui eu vou focar um pouco sobre o uso do medicamento. Então, pensando no nosso corpo, né, como um sistema, com vários órgãos que se comunicam, sistema digestivo, o sistema gastrointestinal, né, que se comunica com o sistema cardiovascular, coração, vasos, com o cérebro, com o sistema neurológico e todas as suas ramificações, seus nervos que vão atuar no nosso corpo. Tudo isso e todas as células se comunicam no nosso corpo, ele se comunica. O tempo todo ele está em comunicação. O nosso sangue que circula, ele leva nutrientes e leva informações, e traz informações para determinados lugares, leva para a minha carreira, carrega aquela informação para algum lugar que está precisando. Olha, entrou um invasor nesse organismo. Então a gente precisa levar células de defesa para aquele local. E isso não está muito bem adequado. Vamos reajustar essa pressão, enfim. O organismo não está respondendo muito bem. E aí entram em ação os sistemas, um regulando o outro. Vamos acionar o rim para diminuir essa pressão, vamos eliminar água, vamos eliminar sódio. O que a gente vai fazer? O organismo vai atuando de uma forma homeostática, que a gente chama na medicina, e dentro da visão homeopática, esse organismo ele funciona de acordo com um sistema, um padrão de organização individual, como eu falei anteriormente, onde cada pessoa nasce com seu padrão de resposta, e cada pessoa tem uma resposta diferente em determinada situação, tendo ou não determinado movimento mais lento do que outros em relação a essas situações. Então, como é que a homeopatia vai atuar? O medicamento homeopático vai atuando nos sistemas, né, através de receptores, eletromagnéticos, enfim. Ou são medicamentos que, em sua constituição, a maioria, né, já na potência de 12 CH, que é a centesimal alemaniana, não há mais substâncias químicas identificadas, né, abaixo dessa potência você ainda encontra, mas acima dela você já não encontra. Existe essa estimulação de receptores celulares. Então, essas células como se fossem portas com fechaduras. Esse medicamento vai chegar nessas portas, ligar a chave ali dentro daquela fechadura para ajudar aquela célula a funcionar melhor. Então, como eu falei anteriormente, se eu tenho um intestino que não está atuando direito, ele tem ali aquelas questões, né, fezes mais endurecidas, a pessoa não tem nem desejo de evacuar, então o organismo, o medicamento homeopático vai atuar naquele órgão, naquele intestino, mas ele precisa atuar no organismo de uma forma geral. Porque o medicamento homeopático, como descrevia Hahnemann, ele atua nessa força vital, que hoje nós chamamos de padrão de organização. Ele vai atuar para que esse organismo gere uma nova resposta, auxiliar esse organismo a gerar uma nova resposta. E esse estímulo, por conta desses receptores eletromagnéticos, como não é uma ação física, química, existe a necessidade de um ciclo, né? Como se fosse uma roda de água que é movimentada por água, justamente pela água, né? Conforme a água vai caindo, essa roda de água vai girando, né? Você utilizava aqui no Brasil para engenhos, enfim, para moer cana, a força dessa água
para poder gerar energia e poder movimentar, né, os moedores, né? Enfim, é o mesmo princípio de funcionamento. Para que o organismo passe por esse estímulo, ele precisa dessa repetição. Então, cada vez que o medicamento é utilizado, ele vai sendo estimulado. E essa repetição é determinada através da prescrição do médico. Às vezes, em quadros agudos, como a gente precisa de uma ação mais rápida, e, como se diz, né, o nome é agudo, então uma ação momentânea e mais imediata, a repetição costuma ser mais frequente. Às vezes a cada 15 minutos, 20 minutos, já quadro de febre, essa repetição precisa ser mais frequente. No caso do medicamento sistêmico, uma vez ao dia, e dependendo de cada situação, às vezes uma vez em dias alternados, 3 vezes na semana. Isso vai depender de cada indivíduo, como eu venho falando nos outros vídeos e falando agora para vocês nesse vídeo também. E para ajudar nesse processo, eu ofereço aos pacientes, né, ainda assim, uma folha com orientações sobre o medicamento homeopático, uma outra folhinha em que o paciente coloca os medicamentos que ele faz uso e utiliza essa folhinha para poder lembrar dessa periodicidade, quando ele tem que fazer. Ah, será que tem que fazer hoje? Acho que eu fiz, não fiz, esqueci. Então ele vai e marca nessa folhinha para poder se lembrar. É importante essa frequência, essa repetição, seguir essas orientações para que haja o efeito do medicamento. Não adianta fazer uma semana, esquecer 2, 3, não vai ocorrer esse estímulo daquela roda que gira na roda de água. Entenderam? Então era isso que eu queria passar para vocês. Se ficou aí alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, podem colocar aqui nos comentários, podem me mandar mensagem, seja por direct no Instagram, enfim, até por e-mail, através do site. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!